Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Abacaxi. Nesse episódio a gente vai receber. Vai não, né? Tá aqui já, Aqui né? já, né? É que eu era telemarketing antes, então Pessoal, eu fico desculpa falando que vai, Rosé. ele tá nervoso, porque Gerúndio. hoje o Thiago tá aqui pra porque me eu defender. não vou poder brigar com ela nesse episódio, porque Isso. eu ainda não posso perder meu réu primário, mas uma hora eu vou poder, tá? Mas hoje não. Mas Hoje não. é. Thiago Badaró. É você Badaró. mesmo. Badaró é o quê? É espanhol. Espanhol. É. Bonito, um sobrenome bonito. Obrigado. Obrigado. Apresenta pro nosso público, pra quem não te conhece, Ah, Thiago. quem não eu conhece sei, o Thiago, advogado super famoso no. famoso Zé, mas a gente gosta de fazer, né? Aquele que não conhece, que uma síndica que acabou de ser de ingressar De entrar no no mercado. mercado, Aí passa. Nosso mercado gostei do recebe Thiago. centenas Claro. de profissionais todos os dias. Claro, o que é muito bom pra gente, É, né, de certa Com forma. certeza. Bom, pessoal, primeiramente uma boa tarde, uma saudação a todos, né, dependendo do horário que você está nos assistindo. Isso. Eu sou Thiago Badaró, sou especialista em direito condominial, com algumas pós-graduações em algumas áreas do direito, direito tributário, processual civil, contratual e por aí vai. Bastante experiência na área e a gente gosta de falar que o advogado, principalmente no meu escritório, ele tem que ser político além do jurídico, né? Nossa, verdade. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar de um tema bem polêmico, né? A gente vai Tema falar de bem polêmico. Stalking, né, Rose? Isso. Baseado na perseguição. lei 14.132, é isso? Na verdade, é uma alteração que houve recente no Código Penal. Uhum. Recente que eu digo em 2021, né? Foi É recente. recente, sim. É. Mas que pra gente é sensacional, porque nos ajuda muito enquanto área de atuação. Só para dividir um pouco com vocês um fato histórico, né? Eu acompanhei por bastante tempo o desenvolvimento do projeto de lei da lei de perseguição que transformou o Código Penal com o artigo 149, letra A do Código Penal. E nessa oportunidade era uma lei que era mais voltada à defesa da mulher Uhum. e à perseguição feminina em redes sociais. Certo. Obviamente que depois do desfecho do projeto de lei e se tornando efetivamente um artigo no Código Penal, a abrangência foi para qualquer pessoa. Porém, a penalidade ela aumenta caso seja a perseguição realizada contra a mulher em razão do gênero, idoso e menores de idade. Uhum. Dentro do condomínio, perseguição quase nunca acontece, né? Imagina. Então, se a gente pensar que a perseguição ela atinge essa amplitude, mas ela aplicada ao direito condominial, é um assunto que dá pano para manga e vem sido amplamente discutido. Até quando eu escrevi sobre esse tema a primeira vez no Síndico Net, assim que saiu a lei, né, o projeto de lei foi sancionado, o escritório não parou de receber ligações. Então, nossa, então agora perseguição é crime? Porque antigamente era só contravenção penal. Agora é crime, como é que funciona? E aí a gente teve um árduo trabalho, mas muito positivo, de tentar trazer uma realidade legal para as pessoas de condomínio. Sim. Então, para os nossos clientes foram enviadas cartilhas, fizemos reuniões presenciais, tudo para explicar qual que era o limite de atuação entre uma perseguição e o excesso de exercício de um direito, que eu já explico logo mais para vocês. É porque tem o direito de informar, tem a liberdade de expressão, tem diversos direitos aí, né? E qual que é a diferença só de contravenção penal e crime? Legal, a contravenção penal ela é um crime com menor potencial ofensivo. Então, obviamente, ela não vai gerar uma pena pesada para aquela pessoa que está sendo processada. Já o crime, efetivamente falando, ela gera uma pena com uma passividade de ser realizada a prisão daquela pessoa em razão da execução daquele artigo. Por exemplo, o stalking determina que se a pessoa pratica perseguição, o crime tem uma previsão de pena de prisão de 6 meses a 2 anos, aplicação de multa adicionada. Já a contravenção já não prevê a pena de prisão. Então é um crime mais leve, não chega nem a ser um crime, é uma contravenção. Por outro lado, hoje o stalking ele pode ser passivo de prisão. A pessoa que pratica Sim, efetivamente pode ser presa. certo. E gera indenização também? Pode gerar indenização. E, inclusive, na nossa área, excelente pergunta, Rose, porque na nossa área a perseguição ela nunca vem aliada, É. ela nunca vem sozinha, ela sempre vem aliada a um ponto adicional que é uma difamação, que é uma injúria, uma Isso, calúnia. E acaba isso revertendo em uma situação no âmbito civil, que é uma indenização de dano moral. Então, se eu posso usar você como exemplo, Rose, Sim, sim. legal. Então, digamos que a Rose e isso vale para os dois lados, tá, Rose e Alan? É tanto para o síndico sendo perseguido, como para o síndico que persegue o morador. Perfeito. Mas o ponto é, digamos que eu sou um morador e eu tô perseguindo a Rose, reiteradamente. Então a Rose um dia tá lá mexendo no carro dela, eu vou lá e tiro uma foto da Rose, jogo no grupo do WhatsApp e falo, olha lá, ó, tá com um carro novo, alguma coisa tá errada. Aí no outro ponto, a Rose tá no mercadinho lá do condomínio fazendo uma compra, eu acho que a Rose tá fazendo algo errado.
E continua. Ah, ela não paga o mercadinho, Ela não né? paga o mercadinho. É, o mercadinho tá que aí, é mas ela moda não agora. paga. É moda agora não pagar o mercadinho. Isso. Falar que o síndico não paga o mercadinho. Então eu começo a perseguir ela na rotina dela, privando ela da liberdade de circular no condomínio, entrando na seara íntima da Rose, e aquilo obviamente torna insatisfatório, porque a Rose sabe que quando ela sair de casa, vai estar o Thiago perseguindo ela lá. A perseguição é uma prática reiterada, então não acontece uma única vez. Ela é uma sucessão de atos que Sim. vai configurar aquela perseguição. Rose se sente acuada, não consegue nem mais sair de casa, tá com a liberdade dela totalmente cerceada, ela precisa tomar uma medida. Como eu tô falando da acumulação de danos aí, né? Então eu posso chegar aí e trazer algumas ofensas com relação à Rose. Olha, tá estranho, acho que ela tá roubando o prédio, acho que ela tá praticando algum tipo de desvio. E aí eu começo a tentar incriminar a Rose sem nenhum tipo de prova, obviamente, em que prejudica a imagem dela dentro do condomínio. Quando a Rose toma uma medida judicial cabível, que é entrar com uma ação penal contra a pessoa que está perseguindo ela ou o grupo de pessoas, inclusive majora-se a pena quando o grupo de pessoas, através de qualquer meio, faz a perseguição. Então, o grupo de WhatsApp é muito perigoso nesse Muito ponto. perigoso, Uhum. muito. Então, quando eu tô fazendo a perseguição e acumulando a perseguição, eu tô injuriando, caluniando ou difamando a Rose, isso, além da seara penal, vai gerar também na seara civil indenização de danos morais. Ah, então são duas ações que tem que ser abertas. Segue por um caminho, a penal, e depois, conforme o resultado, Eu você acho vai que para o civil. difere do resultado, né? É? Depende muito da estratégia, né? Depende muito A da gente estratégia. pensa muito em estratégia processual. Então, às vezes, vale a pena entrar com as duas de uma vez. É, Às vezes, não. Às vezes, vale a pena esperar uma e depois a outra. isso. Vou contar um segredinho pra vocês que, às vezes, até os meus colegas advogados não conhecem. Mas existe um expediente dentro do processo penal que é o pedido de esclarecimentos. E poucas pessoas conhecem. Então, quando eu falo assim, tá estranha a postura da Rose ou do Alan no condomínio. Eu não tô falando que você tá roubando, não tô falando que você tá desviando, mas eu dou a entender que, ainda que não usando Isso. aquela palavra. O pedido de explicações no âmbito judicial penal faz com que você tenha que esclarecer esse tipo de manifestação em juízo. Se Uhum. for satisfatório, é maravilha. O processo acaba, não tem Isso. problema. Eu entendi que existia alguma questão específica e você conseguiu esclarecer. Mas se você não esclarece, isso pode se transformar num crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma Isso. difamação, e a pessoa é processada. Então, às vezes, o síndico ele fica um pouco perdido, não sabe o que fazer. Olha, mas eles deram a entender isso, então não dá pra fazer nada. Tá. Com calma e estratégia, a gente tem alguns expedientes processuais que conseguem ajudar o síndico a não sofrer isso. É, porque a gente percebe que eles acham, alguns, né? Lógico, dá pra generalizar porque tem muita gente boa. Sim. Isso. Mas essa minoria sempre acha que é uma terra sem lei, né? Claro. Eu vou citar um exemplo aqui que eu gostei da piscina, porque aquilo me machucou, aquilo me deixou fudido da vida. Que uma moradora, ela comentou na piscina do prédio dela no meu Instagram. Que a piscina estava suja, sem condições de uso. Ela só comentou por comentar. Eu Ok. pensei, bom, será que aconteceu alguma coisa de errado, né? Porque Sim. hoje já não sou eu que vou vistoriar esses Aham. prédios. Então eu contrato funcionários, tenho outras pessoas, não tem como Sim, ser, sim. né? Falei, nossa, chamei minha equipe e tal. Entrei nas câmeras, a piscina limpinha, cristalina. Aí eu falei, vou ver uma semana antes, né? Vou começar a ver. Por mais que ela tenha feito a reclamação dia 5, Aham. eu Isso. comecei a ver do dia 25, que era o último dia que me dava imagem. Aham. Do dia 25 até aquele dia, todos os dias a piscina limpa, em condições de uso. Isso pode ser considerado uma perseguição, o Maravilhoso. início de uma perseguição. Legal. Existe uma confusão com relação à questão da perseguição. E de um lado a gente tem a perseguição, do outro lado a gente tem o excesso do exercício de um direito. É. Isso é amplamente confundido. E o exemplo máximo que eu utilizo, né, assim como você está usando a questão da piscina, no excesso do exercício de um direito, é quando me perguntam muito, Thiago, tem um morador que todos os dias me manda um e-mail pedindo a prestação de contas do condomínio. Então o cara mandou lá, eu quero uma prestação de contas. Aí o Alan, com a postura proativa, vai e manda as pastas Uhum. para aquela pessoa. Passou uma semana, a pessoa pede de novo, o Alan vai e manda, e na terceira, e na quarta e na quinta vez. Isso. Isso configuraria uma perseguição? Não configura perseguição, mas configura o excesso do exercício de um direito. E aí a gente está falando de uma ilegalidade no âmbito civil e não no âmbito penal. Lembrando, como eu falei no começo, Uhum. o stalking é um crime, o excesso do excesso do exercício de um direito não é um crime, Uhum. mas é uma ilegalidade no âmbito civil. Sim. Aqui também gera o direito de reparar algum tipo de dano específico. Se por um lado o stalking eu entro na seara íntima da pessoa, a pessoa se sente acuada a ponto de nem sair de casa, tem a liberdade dela invadida, a seara íntima invadida, a pessoa ela entra num estágio psicológico de medo, de terror, que ela não consegue nem sair de casa efetivamente, porque ela está sendo perseguida. Do outro lado, eu só tenho uma pequena importunação.
Thiago, legal, eu tô sendo importunado. A moradora, ela mandou pra mim Não, porque não é verdade. Se fosse sim, sim, verdade, a gente teria, né? tomado uma medida, É, né? Sim, lógico, sim. pedido Legal, desculpa, claro. conversado, mas. Ou dado um esclarecimento, olha, resolvi, tá tudo É, certo. Isso, Ou no máximo, olha, apurei. Que data que foi? Apurei e vi que a pizza não tava. Que data que você viu que tava isso. suja? E pronto. Mas nesse ponto a gente tá mais perto do excesso do exercício de um direito, que é o Do direito quê? da moradora de reclamar e pedir providências, do que efetivamente uma perseguição. é porque ela falou, né? Hoje, né? Ela colocou essa data. Hoje a piscina está suja e sem Aham. condições de uso. Legal. Aí, obviamente, cabe um direito de resposta pra ela de que, olha, hoje eu avaliei e não teve. O excesso do exercício de direito vai acontecer, sei lá, Aí eu peguei os prints, assim, amanhã da ela manda câmera, mais. sabe? Os prints do dia, Aham. horário. Sim, sim. Peguei porque ela ia fazendo outras reclamações, criou ocorrência E ela disso. solta isso no grupo do WhatsApp? É, Você pode responder a soltou. resposta dele no grupo do WhatsApp? Mas Sim, eu acabei não Pode, respondendo porque porque eles mesmos pode. falaram assim, não, mas que dia que ficou sujo, que tava é. limpinho? Aí eu falei, ah, deixa É, quieto porque essa às vezes história no só. direito era assim, o outro pode acusar você, mas você não pode Não, de defender forma em nenhuma. público, né? Não, eu acho que direito de defesa aí não pode ser cerceado aí nesse Jamais, caso, porque jamais. se ela me disse, eu tenho que responder. É. E daí, nossa, é insuportável porque ela faz todos os meios possíveis Então, que ela consegue fazendo essas reclamações. Tipo, eu vou te dar outro exemplo. Ela colocou que o prédio estava cheio de larvas nossa. do mosquito da dengue. Né? Hoje, vindo pra cá gravar o pod, eu recebi ligação do pessoal da dengue. Ó, a gente veio vistoriar, tá tudo certo. Falei, ó, então dá por escrito que tá tudo certo, porque eu também já tinha ido antes. A gente faz Uhum, uma verificação. claro. Então, nada do que ela tá Eu falando sofri isso também lá. tá sendo. Coerente, né? Não, verdade. Eu suponho Aham. verdade. Porque se fosse verdade, né? Ué, a dengue foi lá. Não Aí achou vai. nada. Aí a piscina tá limpa. Eu falo assim, meu Deus, será que ela quer atenção? É, E é, tá devendo ainda. puxa, aí mais complicado ainda. Mas esse é um ponto, né, que eu falo pra vocês. Às vezes o síndico, quando enfrenta uma situação como essa, e a gente tá muito longe da situação da perseguição, a gente tá muito mais próximo do excesso de exercício de um direito, é juntar elementos de prova que comprovam que aquela pessoa está extrapolando os limites do razoável, e aí uma medida jurídica vai ter que ser tomada. Geralmente, a gente dentro de um condomínio, e principalmente como advogado, e essa é uma consciência que a gente sempre pede para que os colegas advogados tenham como reflexão. Viver em condomínio não é um caminho pra gente ficar processando todo mundo a todo momento. Sim, Às vezes o processo pode ser uma derrocada para aquele síndico sim, que quer permanecer no condomínio. Todo síndico, principalmente os síndicos profissionais, querem ser reeleitos. sim. Isso é a demonstração máxima de um excelente trabalho que está sendo feito. A não ser aqueles condomínios que possuem os condemônios, né? Como a gente fala brincando, Isso. que é complicadíssimo de você morar, porque a população ali não aceita a gestão ou qualquer gestão de qualquer forma. Não adianta você entrar. Se eu fosse síndico ou se entra a Rosa, se entra o Alan, não importa quem seja. Ali vai ser inferno para todo mundo. Uhum. Mas o básico pra gente é a reeleição, porque isso mostra um bom trabalho. Nesse caminho, a gente tenta trabalhar de forma estratégica e política, porque às vezes amanhã essa pessoa, quem vai estar na linha de frente, pagando o condomínio, se tornando adimplente, participando da assembleia, E eles fazem isso e no momento, fazem, claro. horas antes, só para participar, para nos Não, eles infernizar. ajudam. Aí um paga pro outro, Ah, tem que saber isso! Eles fazem isso. Eles fazem. Eles Tem fazem até a questão do isso. acordo, né? Que a É. gente tem um posicionamento muito específico sobre isso. Quando o condômino tem acordo, ele pode participar da assembleia É. ou não. Já respondo essa pergunta mais pra frente. Vamos deixar pra não dar spoiler, né? Para o pessoal Isso. escutar um pouco mais o podcast. Que eu também tenho uma linha. Opa! E eu defendo Vamos ela. ver. A linha que eu ouvi dele uma vez, eu sigo essa linha. Vamos soltar aqui? E não Eu tô me importa coçando, não Alan. importa o que aconteça. Depois eu dos sigo a linha do comerciais. Dr. Thiago Badaró, já fala assim já. Depois dos E vai a luta. comerciais. Depois dos E vai a luta. comerciais, Já tô dando é, spoiler. isso aí. E vai a luta. Mas você sabe que eu acho que o inadimplente, né, desse caso, aquele que quer reclamar de tudo, ele quer sempre ter algum benefício, Sim. né? É. Então, não sei se nesse caso o real sentido dela. Eu registrei um boletim de ocorrência Certo. sobre a mentira, juntei as fotos do Claro. dia, mandei pra ela, ela falou assim: estou me sentindo ameaçada por você. Ah, aí ela Aí eu falei tá. assim: a ameaça de processo BO não existe, não é uma Ameaça de ameaça. morte, né? É. Ou de agressão Então, física. assim, eu tô dizendo que você tá extrapolando os limites do saudável, porque Sim. você tá indo em todos os lugares falar uma coisa que não condiz com a realidade. Claro. Tem algum problema acontecendo? Aí depois que eu fui ver que ela tava com essas parcelas em aberto, do condomínio lá, até que é um tanto razoável, Uhum. assim. Eu falei assim, ué,
Será que é por isso? Porque não tem outra alternativa, Aham. né? Vamos conversar, poxa, não precisa. É, Mas porque ele sempre faz a opção por esse caminho, sabe? É, Isso magoou demais, Thiago. é que é mais fácil, eu acho, né? Eu acho que também o sonho do oprimido é ser o opressor. Eu falo que as pessoas que fazem isso, elas têm uma vidinha medíocre, meia, sabe, assim, infeliz, a aham. ponto de você não conseguir sentar e falar assim: olha, eu tô precisando, você resolve isso aqui pra mim. Eu tô Claro. precisando que você esclareça alguma coisa, né? No É. Sim, sentido, sim. a pessoa não fala o que ela quer e ela vai comendo pelas Sim, beiradas, sim. assim, É. te importunando até você. Só que pra mim Ceder. é quem tem uma vida infeliz, porque quem fica tanto tempo pra resolver um assunto? Claro. O não, você já tem. Sim, Busca a humilhação. sim. O máximo que você posso falar é que não vai tirar juros e multa e honorário. O máximo que eu posso falar é o não, você já Sim, tem. Então, claro. se o problema é esse, vai lá e procura, né? É, a gente Como parcela mais vezes, resolver. mas eu não posso tirar. Ou às vezes até uma perspectiva de pagamento, né? Eu não vou acionar o Ah, jurídico, eu não vou entrar com processo judicial, vou conversar com o advogado, eu vou continuar te cobrando, porque aí é uma premissa legal. O síndico tem que cobrar o morador em dívida, pronto, né? Sim, E cobrar não quer dizer que é ele uma vai das pagar, tarefas, mas É. cobrar, eu sim. tenho que notificar. Então, tô te cobrando. Só que eu converso com o pessoal lá do escritório, vou segurar um pouco a ação judicial, me dá uma expectativa de pagamento. Mas acho que o ponto crucial é, quando existe o excesso, a gente pensa na questão política. Então notifica aquela pessoa, tenta ter uma conversa franca com ela. Às vezes ela tem um primo, um parente, um tio que é advogado, acaba entrando no circuito, faz Aí o já trabalho pra ajuda, né? de graça lá. Você conversa com o advogado e fala: "Olha, meu amigo, daqui pra frente vai ser pior." Ou a pessoa para com isso, e aí se o problema de fato é inadimplência, o síndico vai ter uma conversa franca, vamos tentar dar o benefício do tempo, ou, sinto muito, a gente vai enfrentar um processo e a ação É, judicial vai prejudicar sim. a pessoa que tá cometendo essas inverdades dentro do condomínio, né. E às vezes esse advogado familiar mais atrapalha do que ajuda, viu? Muito. Mais atrapalha do que Acho que mais ajuda. atrapalha. Teve uma vez que o meu jurídico ligou e falou assim: nossa, você aceitou esse acordo em 72 parcelas, o cara devia muito. Aham. Então, 72 parcelas já ia ser o dobro do que o condomínio custava. É. Entendeu? Porque o condomínio acabou diminuindo a MEP, teve umas coisas lá e tal, enfim. E eu falei, aceitei. Aí eu recebi um e-mail do advogado dele, Aham. questionando diversas coisas no termo de acordo, sabe? Metendo a boca em todo mundo. Aí eu só respondi, não aceito o acordo. Pronto. Tá bom. Eu tinha Acabou a aceitado por bagaça. ligação, mas começou a, A criar a entraves criar pra. entraves. Ah, não, a gente não quer. A conversão de dívida tem que ser só 10% de multa caso ele descumpra, hein? Então ele já tá querendo Já tá mal descumprir. intencionado, Sim. né? Tá Então mal ele já tá querendo. intencionado. Exato. Aí eu, Não quer resolver o não problema. aceitei o acordo, a unidade recentemente foi pra leilão, Aí. porque senão ele ia virar Sim, aquela vira uma bola de bola de neve. Eu aceito o neve. acordo, ele descumpre 10%, volta. Aí o processo acho que dá uma paradinha, né? É, Quando quando faz eu faço acordo. acordo, suspende o processo, Então fim de suspende, aí execução. tem que voltar, informar e volta lá. Uhum. Então já, Segue seu sabe? fluxo. Bloqueou R$ 700 da conta dele, não sei o que, e ia. E esse advogado descascando a gente lá, xingando todo mundo. Aham. Eu falo com todo mundo, ninguém consegue resolver, né? Eu falei, doutor, aquele acordo. Aí ele liga de volta. Mas o senhor aceitou por telefone, então, mas nessas condições eu não posso aceitar. Ué, se ele inadimplir lá do 10%, né? Não, Poxa, não vai ter multa. Então não faz ele já tá sentido. fazendo com a intenção de não pagar. É. Uhum, exato. E aí entrando na seara da cobrança, né, as pessoas não entendem que o condomínio está sendo o maior prejudicado em não receber. É. E que às vezes uma penalidade um pouco mais severa, que parece severo, mas não é severo se a gente considerar que eu estou esperando para receber esse dinheiro que deveria ter sido pago lá atrás, Lá atrás. no decurso de um tempo extenso, e aí o Alan tá sendo gentil em dar em 70 parcelas, 20 parcelas, 500 parcelas que sejam, mas a dívida ela tá mitigada, poxa, me dá uma ajuda, eu tô te dando um benefício, me dá um benefício também. Se você descumpriu o acordo, a multa é essa, não descumpra. E a expectativa é como o Alan falou muito bem. Não quero que você descumpra. Se você tá com essa mentalidade, eu não aceito o acordo. É lógico, Tem não uma tem boa fé nexo, tem uma embutida aí. boa fé. E agora o apartamento foi pra leilão, eu recebi a vista. Paciência, a pior parte de todas. Mas É a pior parte, mas é necessário, é necessário, infelizmente. sim. Eu vou fazer o Mas quê? O dinheiro aí não é o meu. morador acha que nós É. estamos stalkeando eles, né? Aí vem o outro lado, existe a questão da perseguição também, né? Foi nessa audiência mesmo. Ele tem problema pessoal comigo. Eu falei assim, eu nem conheço ele. Entendeu? Aham. Se ele me viu na eleição, foi muito. Porque eu nem me lembro dele. Eu não conheço ele, eu Em não âmbito conheço de ele assembleia. pessoalmente. Eu nunca vi ele pessoalmente. Eu não tenho motivos para persegui-lo, Isso, entendeu? Claro. mas eles alegam. Alegre. Não, O tempo todo. E não a gente recebeu o vive- boleto, né, doutor? Eu não recebi o boleto, nem sabia que tava Nossa, devendo. é o que a gente o mais chavão. recebe de reclamação. A gente tem uma área de cobrança no escritório, né? A doutora Beatriz que faz essa gestão. E é o que a gente mais recebe de desculpa por não pagar.
o boleto não chegou. Mas eu quero até colocar um ponto interessante com relação à questão da perseguição que vocês me trouxeram agora. E a Rose foi muito pontual. Mas e aí, quando o síndico persegue o morador, como é que funciona? E o que vem muito na caixa de e-mail do escritório é a pergunta de que, Thiago, eu tô mandando já a 5ª multa pro morador. Ele tá alegando que eu tô perseguindo ele. Eu, de fato, síndico, aplicando 1, 2, 3, 50 multas nessa pessoa que reiteradamente pratica atos infracionários dentro do condomínio, eu tô perseguindo ele? A gente tá caindo na mesma questão do excesso do direito que eu falei ali atrás. Não está. A perseguição é quando eu invado a privacidade daquela pessoa a ponto dela não conseguir viver a vida normal dela por isso. Então, se o síndico, por exemplo, né, pegasse o Alan como inadimplente, agora eu vou usar o Alan de exemplo. O Alan tá inadimplente no condomínio, aí eu tô lá, tiro uma foto do Alan e jogo no grupo do conselho. Ah lá, tá viajando. Tá viajando. Pega o print da foto dele do Instagram. Ah lá, o Alan nas Maldivas, não paga condomínio, mas tá aqui, Tá ó. aqui. Viajando, tá andando de jet ski, olha a moto nova dele. Né? Então, aí a perseguição, obviamente, entra na seara do íntimo do Alan, aí sim é uma perseguição. Se o Alan é uma pessoa que reiteradamente causa bagunça no condomínio, um dia o cachorro dele faz xixi no elevador, no outro dia ele paga o carro em vaga errada, aí da terceira vez ele dá uma festa de arromba no condomínio, extrapola o horário, faz barulho, incomoda todo mundo, a prática de aplicação de multas é devida, e aí, obviamente, o síndico ele vai ter que ter a postura de sempre aplicar uma multa. E aí o que a gente recebe como truco, né, da situação vocês estão me perseguindo. Poxa, amigo, Isso. não, a gente não tá perseguindo, a gente tá fazendo nosso trabalho. Para de criar caso no para de dar condomínio. problema. Que a gente para de multar. Eu acho que eu já contei esse caso uma vez que a moradora ela entrou, eu tinha dado as multas, né? Aí o máximo que eu podia dar era 5 vezes o valor do condomínio. Sem passar por assembleia. Eu fiz uma assembleia, passei e consegui dar 10 vezes o valor do condomínio. Maravilhoso. Ela entrou com uma ação pra suspender e lá ela falou, em depoimento, ela parecia uma coitada, Rose. Não, ver coitada. Não, O cabelo jogado se a na frente. Globo vê, assim, contrata. essa é a senhora, assim, Se a a Globo juíza vê, falou Escola pra ela, Book Maia de a teatro, senhora né? tem algum motivo pra achar que ele te perseguia? Excelência, ele queria sair comigo e eu não quis. Meu Deus. Aí não, aí pra mim não. Ai, Aí não. aí mexeu comigo, né? Não, excelência, ó, sou gay, namoro já há mais de 14 anos, nunca tive interesse nenhum. Não conheço ela pessoalmente. Eu nem quero conhecer Não agora. quero Né? conhecer. O que acontece é o seguinte: toda vez que ela. essas mensagens que ela tem minha foram mensagens minhas pra ela, né? Eu mandei as mensagens pra ela, alertando sobre os riscos daquilo ali. Claro. Quando ela recebia essas mensagens, ela triplicava o barulho, a Tá. ponto dos moradores de baixo tinham que sair de casa pra não enlouquecer. Ok. Porque aí ela começava a bater porta, ela começava a pisar, ela piorava o barulho quando ela era notificada. E assim, no meu ponto de vista, eu chamei ela de criminosa porque ela tava cometendo um crime. Ué, ela tava, né, fazendo isso. Eu ganhei a ação. E a juíza cita exatamente o que eu falei. Na visão do síndico, ele acha que é um criminoso quem descumpriu a lei, que no caso dela era uma pessoa. Eu ganhei, ela teve que pagar. Ela pagou as multas. A gente sempre pede cautela na hora de fazer uma manifestação. De Apesar de falar, você ter. Aí eu falei, a excelência, jurisprudência eu sou favorável, síndico. calma. Falei, excelência, eu sou síndico. Não Era tem limite. Ele não tem limite. É bom ter. Era 3h30 da manhã. Eu fui acordado pelo barulho dela. Eu chamei a polícia 2 vezes. O condomínio fica a 51 quilômetros da minha casa. Meu Deus. Ainda eu não tinha equipe de plantão nesse dia. Quem tava de plantão era eu. Eu mesmo fui até o condomínio. Certo. Beleza, Imbrala? Tem Então, todo assim, um histórico, se né? eu falei alguma coisa, excelência, me perdoa, mas na minha visão, é um criminoso quem comete um crime, no caso, ela tava perturbando o sossego de todo mundo. Eu tenho a percepção de que Entendeu? os cargos mais bem remunerados do Brasil são o anjo da guarda do Alan e o advogado dele, tá? Que deve cobrar caríssimo pelo tanto de situação que eu já vi que o Alan enfrenta. Então, assim. Eu enfrento Mas você não vai bastante. cobrar o mesmo de mim, né, amigo? Não, você. Eu tô precisando de defesa, que o Alan é esse ano. Aqui os honorários quadriplicam, aqui fica mais barato. Quando esse episódio sair, eu vou publicar no meu Instagram a decisão da juíza, que consta lá que ela julgou Ela indeferiu, então. Não, a ela ação. que entrou contra o condomínio e eu. Aham. Aí ela perdeu a ação Sim, e, deferido. na visão do síndico, ser criminoso, o que não está errado. Ela coloca ainda assim, né? Porque ele é leigo, né? Aham. Então, tipo, ficou assim. É que a pessoa pensa Acabou. também que criminoso é bandido, né? Não É, é? não, Sim, mas é que é. eu falei que ela ia. Eu falei pra ela só, ó, porque já chegou situações, doutor, da gente tentar
acabar o barulho, chega lá na audiência, a pessoa fala assim, ai, o advogado, ela tá acabando medicina, ela vai, porque às vezes o acordo não pode prestar concurso público Uhum. durante 2 anos, alguma coisa assim, Tá. não tem isso? Eu acho que deve ter algo. Às vezes os editais eles são tão rigorosos que prevêem que a pessoa não pode ter um nome sujo por algum É, e cargo ela vai, específico. e ela ia ter, tava trocando, fazendo um acordo pra Tá, trocar o processo por alguma coisa nesse sentido. A tá. menina começou a chorar, aí eu pensei assim, falei assim, mas agora você tá chorando? Aham, É 1 ano a gente tentando fazer você parar de fazer É, barulho. isso que é difícil. É 1 ano você falando que teu pai pode comprar o sim. condomínio inteiro, não respeitando seus É. vizinhos. Aí agora você tá chorando? As escolhas têm seus preços. Entendeu? Porque assim, aí ela não ia poder prestar concurso. Por É. causa desse acordo, ela não ia poder prestar concurso público, que ia prejudicar, que ela ia perder 2 anos da vida Sim. dela. Então, assim, essa foi na esfera criminal, tá? Criminal. Quando tá recorrendo da multa, eu sou bem sincero, doutor. Tá recorrendo da multa, ó. Você vai mudar do condomínio? Se você mudar, a gente faz o acordo agora, né? E tá tudo certo. Porque muitos são inquilinos. Sim, Né? sim. A Eu maioria, tenho né? bastante Aham. prédios com República de Medicina. Não são todos que dão Sim. trabalho, mas uma minoria ali sempre acaba tendo rei na Atrapalhando. barriga. Uma vez a delegada me chamou e falou assim: ela disse que o senhor chamou ela de patricinha de merda. Eu falei assim: olha, excelência, eu também não lembro, era de madrugada. Excelência, chamou sim, porque ele me acorda e fica falando Ela falou algumas assim: ó, coisas ela ligou pra do mim. gênero Fui nordestina. lá, Meu Deus. fui lá, Ele mesmo. cheguei lá, né? Falei pra delegada, não, delegada, olha, eu devo ter chamado mesmo, sabe por quê? Ela não parou de fazer barulho, era 4 horas da manhã, os vizinhos Messedi. estavam toda acordada. Messedi, sou síndico, excelente, Aham. doutora, essa síndica faz. Sabe o que ela falou pra mim? Ela Ah. falou assim pra mim, antes de eu falar isso pra ela, ela falou que eu ia sair do condomínio, que o pai dela ia comprar todo mundo contra mim, que o pai dela podia comprar o condomínio inteiro, que o pai dela... Ela falou tanto que ela era rica milionária, que tipo assim, me irritou tanto, que no final, quem tava fazendo barulho era o síndico, não ela. Porque eu que tava gritando com ela, caraca, vai ser demais. Sabe? Porque era assim, é um excesso de barulho. E eu acho que os meus moradores gostam dessa minha postura mais. Altiva aí, né? De Mais. briga. Não, beligerante. acabou, chega, acabou, Aham. vai acabar agora. Aham. Ela falou assim: ai, ela disse também que o senhor cortou a energia dela. Eu falei assim: eu? Sou Enel? Eu? Eletropaulo, não sei se- Pega na câmera pra ver se eu cortei Aí à alguma noite aparece o Alan, Apareceu todo lá. camuflado assim, aí, cortando Jamais o fio. que eu ia fazer isso, que lá explode. Eu não sei lidar com aquilo. É 2 fiozinhos que tem embaixo, assim. Não dá. Não ia, não. Aí ela falou, ela Se falou você- que o pai dela pode comprar tudo? Falou, excelência. Ó, põe esse morador de testemunha que eles vão testemunhar ao meu favor. Normalmente porque eles fazem isso, Eles né? viram o Sim, que sim. aconteceu. Aí ela falou, não, pode deixar que eu vou chamar ela aqui. Aí eu vou mostrar aqui que o pai dela pode comprar. Aí tipo, acabou que não virou em nada. Ela só entrou na civil pra reverter a multa de R$2.000. Como eu falei, Que eu dei sem nenhuma advertência, eu tenho doutor. dó do Olha seu que eu dei. advogado e eu tenho dó do seu anjo da guarda, porque esses caras trabalham Cara, muito. trabalham muito. Puxa Muito. vida, é. Essa multa pra ela, eu lancei a advertência agora, esperei virar meia-noite antes, quando ela começou o barulho. Lancei uma multa, quando eu fui lá às 4 horas da manhã, eu lancei outra multa, a dos 2.000, entendeu? Mas o pai dela não era rico, falei, ele é rico, então ele vai pagar. Quem que tá Isso. prestando do dinheiro? Pronto. O anjo E- da guarda, o advogado dele e eu, viu, amigo? Porque ele Ah, mas liga. olha- Amiga, eu tenho que te contar um negócio, amiga. O que foi, Alan? Mas não, você não nossa sabe o que o profissão morador tem que ser fez. na briga também, né? Aí ela falou também que tava perseguindo ela, porque ela era uma estudante rica de Ai, meu medicina. Ah, Deus. estudante sempre rica. olhava assim Ai. pro policial. Ele tá me chamando de patricinha de merda. Eu sei, ele acabou de falar na minha cara. O que você quer que eu faça com ele? Falava pro policial, É. sabe? É complicado. É. Mas voltando à questão da perseguição, não tem jeito, pessoal. A gente. Eu gostaria que a nossa área ela fosse um pouco menos briguenta, né? Sim. É, Mas eu não sei o que acontece. desgaste. Dentro da casa das pessoas, elas sentem a vontade para brigar com a gente de Brigar qualquer com- forma, né? A gente tenta explicar, às vezes, que, olha, o direito é assim, cuidado, isso pode trazer um prejuízo para o condomínio, isso pode trazer prejuízo para o morador. É importante a nossa participação para trazer o máximo de esclarecimento possível. Mas a pessoa sempre senta numa cadeira de se sentir no direito de De tudo brigar. e fazer tudo. É meu, eu comprei, eu paguei, eu faço o que eu quero. Exato. É. Eu tenho histórias que o Rafael, meu sócio, fala bastante, né? Ele falou: olha, vamos esperar mais 5 anos para escrever um livro, que eu vou escrever as crônicas do Thiago em Assembleias, porque tem história desde muitas. arma na mesa, É. morador que já colocou arma na mesa, em condomínio de altíssimo padrão, Isso tem muito. e o cara, para mostrar uma força ali dentro daquela reunião, colocou uma arma na mesa, Na Ah, reunião de na assembleia? reunião de Você assembleia. tá brincando?
Aqui eu posso passar o dia inteiro contando história, gente. Pode contar alguma, que a gente adora, o nosso público adora também. Mas a O gente, pó de porque abacaxi tem gente que gosta. acha que a nossa carreira, a nossa Sim. profissão é só ganhar dinheiro. Não, É. de forma nenhuma. E a gente lida com conflitos a todo momento, né? Tudo é conflituoso. E às vezes, por mais que você explique pra pessoa de que, olha, a gente tá fazendo certo, a pessoa não entende. Eu tenho um caso, obviamente não posso expor o cliente aqui, mas aconteceu uma situação muito específica. A gente defende uma tese no escritório de que a ata de assembleia, ela tem força normativa se ela não contraria nem a convenção nem o regimento interno. Isso. Aí eu vou dar uma dica bacana, que eu sei que sempre sou muito copiado quando eu trago essas novidades. Mas a gente instituiu no condomínio, até porque era uma assembleia de eleição de síndico, que as procurações seriam recebidas somente com firma reconhecida até um dia antes da assembleia. Nossa, isso virou um estardalhaço. E aí veio aí como era um condomínio de alto padrão, advogado ligando no escritório, a gente recebendo e-mail de ameaça. Gente, calma que tá tudo certo. Vamos agir dessa forma. A gente tá respaldado e eu Isso. já vou explicar o respaldo. Chegou no dia da assembleia, um morador levantou e falou assim: eu acho uma falta de profissionalismo vocês instituírem que as procurações têm que ser entregues até um dia antes da assembleia. Isso daí é errado, isso é ilegal. Não chamou a gente de criminoso, mas isso é ilegal. E aí eu quero saber onde é que isso está escrito. Por grande coincidência, há 2 anos atrás, antes da eleição desse síndico, entraram com um processo tentando anular a nossa ata de assembleia, onde a gente fez a mesmíssima coisa. A juíza reconheceu que a nossa ata era legítima, que o condomínio tem autonomia para legislar, além da convenção e regimento interno, quando não contrariam esses documentos e nem a lei. Sim. Então, se não tinha previsão na convenção, não tinha Não previsão na tinha. lei de que eu posso pedir as procurações antes, perfeito. A gente se vale do expediente do artigo 654, que eu acho que o síndico tinha que ter tatuado esse artigo. 654, parágrafo 2º do Código Civil, que ele pode pedir a procuração com firma reconhecida. É direito do síndico. Ao contrário de que também é direito da Assembleia pedir essa procuração com firma reconhecida. A gente colocou tudo isso lá, a gente tinha uma decisão judicial daquele condomínio Do próprio permitindo condomínio. aquilo e os moradores brigando. E aí o morador falou: acho uma falta de profissionalismo isso. Eu falei: bom, entendo você, tá tudo certo, não tem problema, não tô aqui pra criar caso, mas eu acho que falta de profissionalismo pior seria a gente receber 30 procurações, 40 procurações. Agora. Vamos parar tudo a assembleia e trabalhar. Quem antecipa se previne. E a prevenção é o símbolo máximo do profissionalismo. Sim. Na hora, todo mundo fez aquela cara de. Se prevenir, é isso mesmo. É isso, Quem sabe argumentar. tomou a Tomou porrada. papudo, né? Na maior delicadeza. Na maior Claro. delicadeza. E não precisa, a gente não precisa, né? Não precisa. A lógico. verdade tava do Você nosso não precisa lado. agredir ninguém. De forma nenhuma. É isso Não. que tem que entender. Não Ah. precisa, não precisa. E- Você acabou com o cara. É, Nem e- a assembleia Não, ainda. essas palavras aí, eu dele ia embora. ele sentou, É. ficou ali, mostrei a decisão judicial, eu falei, gente, o nosso trabalho é estratégico, a ponto de trazer para vocês o máximo de clareza, robustez, segurança jurídica possível. Vocês fizeram isso, eu não sei o que acontecia no condomínio, mas toda vez que tinha eleição de síndico, o grupinho da oposição se reunia, juntavam-se pessoas inadimplentes, e aí queriam tumultuar. A Assembleia não é para ser tumultuada, a gente precisa de segurança É na pra ser Assembleia. organizado, sim. E a nossa estratégia com a juíza foi nesse sentido, falar, excelência, a gente tem que antecipar atos, porque uma coisa é receber uma procuração no dia, outra coisa é receber 30, 40, 50 procurações no dia, Você e perde aí mais de precisa uma hora revisar tudo, né? revisando, né? Inclusive foi um caso que a gente teve com a Marcela Volpato, minha amiga, que é nossa cliente, e que teve também um problema com procurações. Elas nos permite sempre contar a história Conta a dela, história. mas a síndica anterior veio com 70 procurações. Sentei do lado da antiga advogada e procuração por procuração a gente começou a analisar uma série de irregularidades, tudo corroborando para que a Assembleia fosse o mais ilegal possível. Então a gente precisa estar no condomínio para evitar esse tipo de coisa. Lógico. E quando a gente está lá, a paz se instaura. Mas tem que ser estratégico, a gente não pode brigar, a gente tem que ter argumento. E aí, infelizmente, se o morador sente a vontade para entrar com uma ação contra o condomínio, tudo bem, a gente tem a segurança jurídica. Lógico. Isso. A discussão ela vai existir, o processo ele pode existir. A gente não tá seguro de nada, qualquer Isso. pessoa. Se eu não for com a cara do Alan, eu vou entrar com uma ação contra ele e acabou. Acabou. Se eu tô certo ou tô errado, o juiz vai decidir. Mas esse Mas- tipo de robustez precisa ter. Eu acho que é o maior Eu acho perfeito. escudo que a gente tem para combater Eu acho esse perfeito, porque tipo os de briga. assuntos discutidos lá, vai ter certeza que eles não vão ser cancelados, né? Exato. Ou colocado em dúvida alguma coisa. Exato. Normalmente são assembleias importantes. Claro, Porque não são. prestação de contas, Isso. eleição de síndico. E aí a gente descobriu Não, que tinha um eles, conluio. na minha só levam procuração quando é eleição de síndico. Senão não leva, não. Legal. Às vezes eles aprovam as contas na mesma eleição do síndico e chega na eleição não quer eu. Entendeu? Mas Tá aprovado, mas
Mas veja, Mas é que o grupinho do contra, eles não sabem nem a oposição, alguns, não sabem nem o Uhum. que eles estão lutando, né? É, eles só querem Então, tirar você. Não é, querem nem exato. saber O porquê que estão tirando isso. isso. a gente tem o ar do trabalho e a gente tenta fazer muitas reuniões com os moradores, principalmente os moradores do contra, e a gente força, às vezes, uma reunião. Vamos fazer uma videochamada, então, com essas pessoas para entender o que está acontecendo. Porque eu não sei o que passa, às vezes, na cabeça de uma pessoa por uma briga de um pequeno poder, que às vezes senta numa cadeira, começa a influenciar negativamente as outras pessoas, É, e as Isso. pessoas entram naquele bonde do vamos fazer o oba-oba, e aí quando perdem processos, e perder processo significa perder dinheiro, perder dinheiro. começam a entrar num caminho sem voltas e se insatisfazem, aí a briga fica maior, e daí quando vê, o pandemônio já tá instaurado no condomínio. Então a gente sempre tenta ter uma conversa franca, a gente tem um posicionamento que o advogado não tem que ficar processando todo mundo, conversar é o melhor caminho, diálogo é o melhor Sim. caminho, Sim, municia o advogado, dá informação, vamos pra cima, se tá perseguindo, se não tá, a gente coloca os panos frios e vamos ver o que dá pra fazer. em resumo, pessoal, não dá para ter uma assembleia sem ter um advogado te acompanhando, te auxiliando, te orientando. Até pro próprio bem Por do... menor que seja o condomínio, É. porque esses dias eu tive uma de 56 apartamentos que foi... Não, eu tenho um E de foi 40 punk. unidades, tem que ter. Sem jurídico, o condomínio não Tinha anda. 6 E o- moradores presentes, um era advogado, falou tanta lorota. Não, tem gente que eu Falou que eu quero tinha que advogado. convocar a assembleia. Eu convoquei a assembleia muito antes, 10 dias antes, é muito tempo. Eu tinha que convocar com 24 horas antes, porque as pessoas esquecem. Que eu não Olha, tinha seguido a Nossa, lei. não. Eu não tinha seguido a lei Tem de tudo. pra convocar 24 horas antes. tem de tudo. Aquele ali tava difícil, viu? Não, eu às vezes sinto numa posição complicada porque um colega advogado às vezes senta na cadeira da briga e ele quer porque quer bater. E às vezes ele tá errado. Eu já tive casos que, por exemplo, o advogado apresentava a documentação de procuração errada e eu falava, colega, tá errada a procuração, você não pode participar. Ah, mas a minha OAB é mais velha que a sua. Parabéns, mas ainda assim você não fez uma procuração certa. Parabéns, Sinto você muito. tem mais pra trás do que pra frente. Pronto. Sinto muito. E aí quer brigar, quer discutir, acaba atrapalhando um ato É. que, se tivesse tudo bem, tá tudo tranquilo, segue. Segue. Aprova. Isso quer discutir, o judiciário tá aí. Paciência, né? É. Briga. É isso, é isso. através Eu dos também, meios, né? eu te falei, eu estou assim, quer discutir? Você acha que tá certo? Vai Mas, lá. mas, Thiago, é assim, ó. Vê se com você também acontece É. isso e os de casa Não, também. comigo acontece de tudo, amiga. Não, por isso que eu Comigo falo também, que, ela. que você tem muitos, o Thiago também tem bastante bagagem. É assim, ó, o condomínio tá em baixa, tá devendo, inadimplência alta, ninguém quer pegar. Nossa, ninguém. Ninguém quer Aham. pegar. Você começa Junta a 10 mil. regularizar, eu tô com um problema assim no condomínio. Aí apareceu um que não quer cobrar. Não vou cobrar nem a isenção do síndico, eu faço questão. Nem assim você Ganhou. ganhou a eleição, tá bom, É. amor? Ó, beijinho pra você do Pode É, eu não Abacaxi. perco nenhuma desde Por quê? 2017, graças a É, Deus. porque hoje em dia você colocar um síndico, né? Não vou dizer nem síndico morador nem nada, porque isso já caiu por terra. É um síndico despreparado. Sim, Porque sim. tem muito síndico morador que busca ouvir, está participando de Sim, cursos, conhecimento, claro. conhecimento, que, ó, nota 10 para você. É aquele síndico que está, não tem outra palavra, Thiago, me corrija aqui para mim não ser processada, de olho no caixa do condomínio. Claro. Ah, eu acho. Que é aquele dinheiro que, às vezes, gente, tem condomínio que gira 200, 300, 400, 500 mil reais. Sim. Você vai colocar uma pessoa inexperiente para administrar um valor? E eu acho que o ponto é a gente pode ir até além disso. Às vezes o aventureiro, a pessoa não tem nem a malícia de querer passar a mão no caixa do condomínio. Isso. Mas o cara quer se aventurar. Ele quer sentar lá na cadeirinha do síndico Se pra ter a aventurar. experiência. Só que o cara tá totalmente Ou por despreparado. poder, né? ou por Ah, po- ou eu sou o Exato. poder. Ah, eu sou É. o síndico. E não entende Ah. que ser síndico é muito mais do que ser um mero gestor. E eu não tô Isso. desqualificando o gestor, pelo contrário, eu enalteço Sim. muitos gestores de condomínio. Mas você precisa ser pai, psicólogo, policial, Arquiteto, vigilante, engenheiro, arquiteto. Cara, é tanta competência. Advogado, é tanta competência que o síndico precisa ter Sim. que uma pessoa despreparada leva aquilo à É, bancarrota. Isso, isso. sinto muito. Não A tem gente como. não tá aqui apontando que ele vai fazer ou que ele tem a intenção, mas a chance é grande. Claro, e isso acaba refletindo em todo um mercado, porque assim, tanto síndicos, administradoras, advogados, o que a gente busca, os sérios, né, é a valorização do nosso trabalho. Então, quando vem uma pessoa que vem despreparada e para ela o fator preço, infelizmente hoje o preço Nossa, não essa é é a valor. cara. Preço é uma coisa, valor, Valor é é outra. outra. Ah, e o preço, eu vou contratar. Me deixa triste saber isso.
Não, eu vou contratar ele porque ele é mais barato. Mas qual que é o valor que ele agrega Cada pro um tem o condomínio? cada um tem o É É profissional que merece. complicado. E é isso, sabe? É Então as isso. pessoas preferem o baratinho. Ah, não, eu tô trocando toda a equipe porque eu quero uma equipe mais barata. Eu tô trazendo um novo síndico porque o novo síndico é mais barato. O novo advogado é mais barato. É complicado isso, mas eu acho engraçado que, por exemplo, a gente trabalha com condomínios de, às vezes, altíssimo padrão, com gestores, com empresários. Dentro do condomínio, a preferência é o mais barato. Na empresa deles, é o mais caro. Porque eu prefiro É, proteger de onde veio o dinheiro do que onde eu É. tô é. desprendendo patrimônio. A gente tem que quebrar esse estigma, né? Esse é um É ponto isso. inicial. Para isso que serve o pod. Exato. Pra E gente a quebrar, iniciativa é isso. trazer aqui conhecimento para o pessoal que está em casa, que está querendo ingressar nesse meio. Quem já ingressa, já trabalha já há um tempo, quer se profissionalizar, para apoiar esse tipo de Aí esse gestão, né, leilão de amigo? preço tá cada vez pior, né, Pior. Thiago? Exato. Eu não entro nessa. E esse é o ponto, né? Porque assim, o sucateamento do preço do profissional é para entrar no trabalho. Mas assim, eu já comecei a minha carreira já há um bom tempo. Não vou, já tenho os cabelos brancos aqui, não vou contar minha idade para vocês. Mas minha família é do comércio, né? Também sou empresário. Então, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou como comerciante. Minha mãe teve loja na 25 de março, tem confecção de roupa feminina há mais de 40 anos. Então ela fala assim: o seu preço tem um valor para você. Isso. Então você nunca pode perder o seu valor. Se você está vendendo um trabalho para alguém, entenda o valor que você tem para aquela pessoa. E isso vai diferenciar de você ser um profissional bom, que vai entregar aquilo, de um barateiro que não vai entregar nada. Não vai Nada. pegar nada. Porque o cara vai cobrar barato, vai ter uma baita dor de cabeça. Aí Não vai ter estrutura suficiente pra nada fazer, para porque atender. isso é... Não consigo, e aí, puxa, poxa, o cara vai ficar feliz de assinar o contrato, R$ 1.000 por mês, num condomínio que ele poderia estar cobrando, por exemplo, 10 mil, vou dar um exemplo. Isso. Mas o cara tá lá, e aí começa a vir problema, o cara entra num burnout, para de atender, Isso. ou atende já muito mal contente, porque não tem a estrutura como o Alan bem colocou, e aí aquilo fica sucateado. E aí vão tentar contratar um outro mais barato, porque entendem que o Isso, problema tá no preço, isso. não no Não, profissional. Isso acontece muito. Esse é o problema. Então, eu não falo nem em regulamentação de profissão, não falo nada disso, mas a postura mesmo do profissional de se valorizar e entender que, olha, legal, eu trabalho aqui por um preço justo, isso não é o caro, isso é o justo, mas é o que eu consigo me permitir de trabalhar depois do horário, te atender em horário Isso. extraoficial, vou ajustar meu contrato, às vezes, para ter um valor extra, caso eu tenha que te atender fora do meu horário comercial, Isso. porque daí eu tô entendendo que eu tô saindo do escopo do meu contrato, mas o preço justo é esse, para ter o bom atendimento. Senão, sinto muito, eu não consigo te atender. Isso. É E a isso. gente tem que. Eu também concordo com isso. Eu acho que a gente tem que, como fala alguns advogados, aí não vou nem citar o nome dele, a gente tem que subir um pouco a régua. Exato. Sempre subiu. Sempre. Sempre subir a régua. Sempre. Porque assim, eu não paro. Todo ano eu faço 1 a 2 cursos de direito. Maravilhoso. Para poder o quê? Tá entendendo? Vamos em os bons eventos para sempre ouvir alguma coisa Claro. nova, algum assunto novo. Traz pessoas gabaritadas aqui no Pódio Abacaxi e síndicos maravilhosos de muitos condomínios que nos contam o dia a dia e a gente sabe se posicionar, Claro, sim. pelo menos se não for igual, pelo menos falar assim, legal, a atitude dela é diferente do que eu fiz, faria diferente. Isso é legal, esse aprendizado, essa troca. Sempre, sempre. E isso valoriza a gente. Eu sou muito grato pela participação aqui, porque conversando com vocês, aumentou um pouco mais a minha régua. Agora eu fiquei tive mais conhecimento sobre gestão. E eu espero ter Sim, contribuído com alguma nossa, e coisa muito, adicional aqui e com vocês. muito. E muito. Mas a gente fez uma polêmica Uma aqui. polêmica no começo. aí? Eu tava pensando nela. Eu vi Que que o Alan tava me olhando. Assim, e aí? Polêmica. Polêmica. É o que a gente mais gosta. É o que a gente mais gosta. Aquele morador que faz acordo pra poder votar na Assembleia. Esse eu vou Você vai colocar ficar por até o último. óculos. Posso pro fazer um abacaxi. comercial? Porque eu escrevi um artigo que saiu essa semana no Síndico Net. É isso Opa, aí. quer? Pode só, o meu abacaxi, gente. Isso. Eu vou vestir também, vai. Ó, o meu abacaxi desse episódio é o condômino que faz acordo pra votar na Assembleia contra o síndico. Esse é um Ou abacaxi. contra qualquer interesse comum. Esse é o seu abacaxi. É, meu Legal. abacaxi. A gente vai, Fala pra a gente. gente vai falar, dar essa resposta dele ou não? Vai, Eu tô doido. lógico. Eu quero saber o que vocês acham, na Eu- verdade. eu Eles acho. vão ler a matéria. Onde saiu a matéria? No Síndico Net, na semana passada. no Vamos dia deixar Eu o não link li aqui ainda, embaixo então eu não do vou vídeo. puxar seu saco. Mas eu acho que acordo é conta velha. Para mim, não participa de assembleia. 4. Legal. Eu me Tô posiciono. respeitando o seu posicionamento. Eu me posiciono assim. Eu sei que tem uns advogados que fez acordo, acha que o cara tá atualizando a dívida, ele paga do mês, paga o acordo e Tá tudo participa. certo. Eu acho, agora, lógico, você tem que ver se a convenção não atrapalha os regulamentos Sim. e usos e costumes. Claro, Tem sim, isso também sim. no condomínio. Importante. Então eu sigo, vou nessa linha. Agora me Artigo processa quem quiser. 336.
E você, Alan, Tô como é que dando a você... cola aqui. 435, artigo 1335, Código Civil, é lícito participar, né? Votar, participar, Do kit do com a cota estando kit, né? Desde que estando kit. O final é estando kit. Eu entendo por participar aquele que sente e assiste também. Uhum. Mas enfim. Não, ele pode ir assistir, eu digo participar, Não, votar. essa parte eu já não gosto. A gente entra numa briga, inclusive no escritório também, Depende do lado que eu tô. sobre participar. A gente fala quem paga o cheque, né? A gente tem que sentar lá quem paga o cheque. Também concordo. Mas a gente tem uma briga dentro do escritório até hoje, né? Obviamente que o escritório tem um posicionamento, ponto. A gente precisa ter. Mas a gente tem uma briga até hoje sobre o que é participar, porque é um termo muito subjetivo, É um né? termo muito subjetivo. Às vezes o morador, que é o cara que causa dentro do condomínio, ele lá presente já é uma participação. Porque se ele ficar Isso. quieto, ele já incita os demais. É. Aí o cara começa, aí, quietinho, faz caras e bocas. Isso, Já sussurra. faz ali, bate na mesa. É uma participação. Cochicha no É uma ouvido do participação. outro. É uma participação. A participação ativa mesmo, a voz Isso. ativa também. Então, a gente entra no âmbito muito subjetivo do que é participação. Mas entrando no mérito da quitação, Thiago, o morador com um acordo, ele pode participar ou não da Assembleia? Existem colegas que defendem que pode. A gente defende que não e eu explico por quê. Todo ano vocês fazem algo dentro do condomínio que é a questão da previsão orçamentária. Então vocês mostram para o morador qual que é o valor que tem que ser pago mês a mês para ter o condomínio kit. Isso. Quando eu não pago o condomínio e eu faço um acordo daquelas parcelas, eu não estou cumprindo a previsão orçamentária que você determinou para mim. Então o dinheiro não Perfeito. entrou no condomínio. Isso. Kit é estar igual àquilo que foi determinado. Então eu não estou Isso. determinado. Aí os colegas falam assim, Thiago, mas tem um instituto no direito chamado novação da dívida. Inovação da Eu substituo a dívida pela outra. O judiciário fala, exatamente, o judiciário fala que a substituição da dívida é, eu substituo aquela obrigação por outra. Eu quero ser um bobo, pra não falar um tapado. Eu já falei agora, já foi, tô andando muito com o Alan. Tô ficando bocudo igual o Alan. Eu quero ser um bobo. Solta a boca aqui mesmo. Pode falar que a gente Pode falar palavrão. esse povo nos trilhos. O que eu falo muito é assim, eu quero ser bobo se a administradora não dá um comprovante de quitação daquela obrigação pro morador. Então fala assim, já que você não voou essa dívida, então eu quero que o condomínio dê um comprovante de quitação para aquele morador, reconhecendo que ele não deve mais nada pro condomínio. Não dá. Não vai dar. E qual que foi a outra obrigação que ele contraiu com o condomínio que vai substituir a cota condominial? A gente deixa claro no acordo que o acordo é o acordo para Mas- restituição do condomínio. Isso. Ponto. Eu estou fazendo um acordo para parcelar a dívida de condomínio que está em aberto. Eu não estou falando, olha, eu estou dando quitação da dívida condominial, então você não está fazendo devendo. outra dívida. E eu tô criando um instrumento de dívida em que você reconhece a dívida com uma natureza que eu não sei qual que é. Então, a novação é, eu substituo uma dívida por outra. Eu reconheço que aquela dívida não existe mais, aquela obrigação não existe mais. Eu tô te dando uma nova dívida, novação da dívida. Tá bom, então me dá um comprovante de quitação. Então a gente vai fazer o acordo, você me dá o comprovante de quitação. Parou aqui, eu não tô devendo mais nada. O comprovante de quitação só vai sair quando esse cara estiver regular com as cotas condominiais. Senão não sai. O Então, próprio tá kit. sistema fala. Se Exato. o cliente tem acordo. Tanto é que se eu soltar o termo de quitação, morre a dívida do cara e o síndico prejuízo. Exato. E o pior do que É isso. verdade, ele não precisa É. pagar mais. Não- Não. Ele não precisa pagar mais. Aí ele se apega nesse direito e ele esquece não o quer. dever. E aí esse valor, gente, é ressarcido pelo síndico, porque o condomínio tem nada a ver. Você tem que tomar Exato, muito cuidado. exato. A administradora que você contrata, se Exato. ela tem todo esse controle, essa parte eu fico um pouco bem atenta nas minhas administrações. Exato. E o cuidado que a gente dá sempre é que, às vezes, a gente entra no condomínio que tem essa postura de escrever inovação de dívida, utiliza termos jurídicos sem conhecer, e a gente tem que ficar, depois, no judiciário, tentando anular Tentando aquela questão. Aí, voltando à questão, né? Então, a Rose colocou muito bem. Então, vou dar um termo de quitação daquela dívida, não reconheço, tem o risco de ter que ressarcir o condomínio, e eu crio um outro instrumento de cobrança daquele morador. Existe uma dívida ainda em aberto. Aquela dívida não tem natureza condominial, então não posso nem penhorar o apartamento daquela imóvel, né? pessoa, porque a natureza é outra. É outra. Então, olha o risco que tem a gente ter isso. Eu respeito muitos colegas que têm um posicionamento diferente, mas a gente tem decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, principalmente, e outros estados, que corroboram que a dívida condominial não é inovação. Ela desculpa, o acordo da dívida condominial não é inovação. Ele é um mero acordo, é um parcelamento Sim. daquela dívida. Então, não tá kit, não participe nem vote na Assembleia. Ponto. Pessoal, ó, tô badaró. É isso que eu Tô usei. Eu fiz uma assembleia esses dias, né? Nos abacaxis. Que era uma assembleia, um condomínio pequeno até. Tá. Mas um deles falou isso, né? Aí eu falei assim, o síndico, eu tava assessorando o síndico. Uhum. E esse cara ameaça, briga, faz confusão. Eu falei assim, o senhor não vai entrar.
É isso. Ah, eu vou chamar a polícia da mata notarial. O senhor pode chamar o Papa aqui, hoje o senhor não vai entrar. Entendeu? Como E- o Papa veio só uma vez com você no Brasil. Você pode Dependendo chamar do quem Papa, você quiser. não É vai um cometa hard. Aí ele falou assim, ó, isso vai sobrar pra você. Eu falei, pra mim não vai sobrar nada. É o síndico é ele. Ele não tem Eu noção. tava assim. É. Mas, ô, Thiago, é que, por exemplo, a gente cobra um valor corrigido, né? Tá? Só fazendo um estudo de caso, porque eu vejo que o pessoal assimila muito quando a gente mostra um caso que a gente viveu. Esse caso, por exemplo, o morador devia 25 mil atualizado. Tá. Ele fez um depósito judicial de 21 mil. O condomínio não foi intimado sobre esse depósito. Ele pode participar dessa assembleia? Não, porque ele ainda não teve a quitação da dívida como um todo, né? Esse é um ponto que a gente fala. Se o morador. Eu às vezes sou contratado por moradores também, então tem que trazer a realidade dos moradores que às vezes tem a Sim. certeza. Sim. A gente já teve casos que o morador ele pagou a dívida, ele fez o depósito integral para participar da assembleia, contratou o escritório e falou: Thiago, eu quero participar, o que eu faço? A gente peticionou no processo, falando: ó, o valor tá aqui, excelência, informe. Conceda em caráter liminar o direito dele participar da Assembleia. A gente estava com a decisão judicial na mão. Aí a gente chegou como advogado, tava lá, o síndico ainda quis impedir, a gente teve que chamar a polícia porque é descumprimento de ordem judicial. Então o documento tava lá. Então a pessoa, às vezes, ela vem despreparada, num tanto, mas querendo dar um migué, famoso migué, que é muito comum no Brasil, de que eu vou O máximo do palavrão que ele usou. É o migué. Migué. É o famoso se colar colou. Se colar, colou, exato. colar, colou. Olha, eu não vou deixar você entrar, não tem nem necessidade de você entrar, você não tem nenhum documento de respaldo de entrada. Então pronto, se o cara fosse, mas aí eu tenho, eu vou chamar a polícia. Não, porque o próprio se juiz falou que prepara, primeiro eu precisava ouvir outra parte para saber se os cálculos estavam certos. Sim, sim. Baseados, acho que na novo Código de Processo Civil, artigo 10. Não pegar ninguém de surpresa, alguma coisa assim. Na verdade, ele sempre pede existe a premissa do contraditório e ampla defesa. Então, no contraditório, se você apresenta, o juiz vai te intimar para verificar se os Porque cálculos estão tava um certos. valor Premissa menor do constitucional. que o executado. Perfeito. O valor era menor do que o do executado, que ele depositou. Aí lá na porta ele falou assim, mas isso é o que vocês acham? Eu falei, não, o jurídico tem que apresentar. Quando executou essa dívida era 2 anos atrás, agora ela não tá o mesmo valor. Sim, sim. Concordo? Porque Claro. eu nunca vi hoje. O dinheiro se perde no tempo se a gente não atualiza ele, né? Eu já tive mais de 70 ações de cobrança nesse tempo, que eu fiz parte como síndico. Obviamente, ainda tive pouco. Eu nunca vi o juiz dar desconto de juros e multa, ou falar que vai retirar, ou falar, não, faça um acordo e tire. Porque muita gente vai por esse lado achando que vai conseguir Sim, não. tirar, né? A não ser que seja algo muito discrepante, né? O que foge dos limites legais dos juros de 1% e multa de 2%, e desde que a convenção não extrapole limites legais, não tem o que falar. O dinheiro tem que ser atualizado e ponto, né? Mas a grande seara que a gente enfrenta de problema é nessa parte da Assembleia. Mas a pessoa ela vem com um documento de acordo, mas tá aqui, eu celebrei o acordo. Olha, me desculpa, mas o acordo não significa que você tá com a quitação da dívida. Significa que você, no máximo, suspendeu a exigibilidade. Eu não vou entrar com uma ação contra você, mas sinto muito que do lado de fora. Por isso, gente, que a importância é você ter um jurídico, porque nós síndicos não temos como saber de tudo. Tem que ser especialistas, cada um no seu quadrado, né? Eu sou síndico, advogado, engenheiro, psicólogo. Não, você tem que ter bons jurídicos para poder te dar uma boa fundamentação, bagagem, né? E fundamentação, porque são decisões fundamentadas. Claro. Que nós não vamos lembrar de cabeça. Mas eu lembro algumas coisas de cabeça, porque, gente, acho que eu já vivi de tudo, né? Pelo número de condomínios já viveu. Então, Alan, que papo gostoso, muito né? bom, que pena que muito acaba, bom. passa muito Mas já, rápido. gente, eu tenho mais coisa pra falar, calma. Já vamos fazer, Pessoal, já vamos marcar o próximo episódio. É isso, curta, ouça no Spotify, dá uma olhadinha no vídeo no YouTube, marca a gente, dá like, faça barulho, marca a gente no Instagram, pra gente poder trazer o Badaró de novo pra discutir um outro tema. Opa, com A gente tá certeza. bem visualizado ultimamente, hein, amiga? Olha, nós vamos. Só vem gente boa aqui, hein? Só gente boa, Gente porque foi de uma delícia. peso aqui, Que legal, Eu eu adorei sabia que ia também. ser. Eu adorei. Eu Muito sabia. bom, Thiago. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Maravilhoso. A casa é sua, volte mais vezes. Eu queria falar meu abacaxi antes de terminar. Pô, é verdade. Porque se eu perguntar qual que era o falou. abacaxi. Eu tive o abacaxi dele. Não falei. Fale. Qual Querendo é? Eu vou ter que saber. vestir o óculos pra O que é o falar. abacaxi? Peraí, ó, olha, tem todo um drama, Aí. né, Alan? Vamos. O que é o O que é abacaxi pra pra você? você? É quando eu preciso fazer uma assembleia, o cliente me chama de última hora e não conta toda a verdade do que vai acontecer na assembleia.
é um abacaxi. E aí você tem Foi que a melhor dar os coisa. pulos. Mentir pro advogado. Você a chega pior lá, obviamente é um despreparo, não tem jeito, né? Nossa. Apesar de a gente ter uma conversa franca com o cliente e tentar explicar pra ele de que o máximo de informação que ele tiver documentado, explicado, a verdade dos fatos. Às vezes o cara tá fazendo uma coisa que é errada, mas a gente tem que mostrar que, olha, tem um caminho de Sim. correção. De correção. Não, ele mente pra você, não fala, não dá o máximo de E informações. você passa carona na Assembleia. E aí, sei lá, tem a polícia tentando prender o cara lá. O cara Ai, que fez um delícia, chama a desvio. gente pra Assembleia. Chama a gente, chama a Às vezes a gente. Assembleia A era gente minha, adora. amiga. E aí assusta. E aí assusta conta, você e amigo. você não sabe o que vai fazer. Nossa. Aí, óbvio, isso nos deixa Aí numa não- situação bem complicada. não tem como né? culpar o minta pro advogado. Não tem Não como. minta Não pro tem. advogado, né? Não só não minta, assim, Pior que seja. Não dê todas omita. as não omita informações, Não omita traz tudo, seja realista, porque pra gente é extremamente importante estar do lado do que é o correto. É, E ainda lógico. que seja a pior verdade, Isso. a gente sempre Mas tem um um motivo de caminho corrigir. Sim, de claro. corrigir. Sempre É isso. isso mesmo. É isso. Obrigado pela Imagina. oportunidade, Adorei, gente. Foi adorei, maravilhoso. adorei, Obrigado adorei. a todos que Sabia assistiram. que ia ser maravilhoso, porque a gente não vê nem o tempo passar, né? Não vê nem o tempo pra Foi rápido, foi rápido. Não, foi rápido e quase já. uma hora, Uau. né? Olha. Não nossa. parece, mas uma Mas hora. ele vai voltar mais vezes pra gente falar de outros casos aqui. Com certeza. Pessoal, vamos ler a matéria dele no Síndico Net, vamos prestigiar os Vamos bons, prestigiar os bons. os bons no mercado, vamos subir essa Canais que régua, tem né? informações dele, ele sempre divulga informações boas. Isso, Sempre tá ensinando gratuitamente as pessoas. isso, Né, através de suas redes sociais e das suas matérias. Isso é muito importante, né, Rô? muito. Ah, mas você falou hoje, hein? Pelo amor de Deus. Só porque quer ele de advogado, né? Pra ele te defender contra mim. Aí eu senti mal, amigo, eu tô me sentindo hoje. Um recalquezinho, Eu né? achei até O que você próximo falou. já volta. Você falou pouco, amigo. Você ficou com medo Não, de me eu ofender? aprendi muita coisa aqui. Eu anotei umas coisas, eu anotei o nome pra eu poder lembrar depois. É muito bom. A gente, nessas trocas, a gente acaba aprendendo Sempre. Com bastante. certeza. Sempre aprendendo. E ele, né, Alan, tá na linha de frente, sempre o direito vai se inovando, melhorando, alterando, e a gente nunca tá atualizado, porque a gente acompanha nós somos outras críticos, coisas. né? E São gestores, cada não um dá. que tá Cada no um na seu- sua área. Conversem Nossa, conosco sempre. É isso, é Nossa, então importante. agradeço aí todas as informações. Vamos deixar as redes passadas. sociais dele aqui embaixo para vocês favor. seguirem lá. Acho difícil quem não segue, né? Mas passa aí, Tiago. É o Porque Tá bem eu famoso eu já. procurei você como Tiago, é H, isso também dificulta um pouco a gente Não, achar. dificulta pra quem não tem um pouquinho... Mas escrever Badaró já acha. Mais fácil. Badaró _ADV. Você me acha Ah no lá, Instagram. pronto, é isso. Tá Facinho. vendo, pessoal? Era isso que eu queria. Quase bom. que você escorregou aí, amigo. Advogado. Muito obrigado, então, Obrigada. vocês por terem Obrigado, acompanhado a gente. gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.